Abrir a palavra do Senhor em Atos, capítulo 2. Quem está em pé e não achou lugar ainda, tem aqui na frente, ó. Tem lugar, tá fácil. Atos, capítulo 2. Nós estamos com o desafio, né? Eu estou fazendo essa série de sermões em Atos dos Apóstolos. Nós iniciamos um mês atrás, eu acredito, com o primeiro sermão, onde fiz uma breve introdução do livro, mas também falei especialmente do capítulo 1 do livro de Atos. Nós vimos que a igreja está sendo, ou foi empoderada. E apesar da igreja ter sido empoderada no passado, esse mesmo empoderamento permanece até hoje. Nós somos uma igreja empoderada. Então eu usei esse termo que é tão comum hoje, para redimi-lo também. E nós vamos ver hoje como foi que esse empoderamento se deu na história. Capítulo 2 do livro de Atos, eu vou ler do versículo 1 ao 13, onde nós vamos focar o sermão de hoje. E queira Deus ser gracioso para conosco, para que possamos compreender a sua palavra com o seu Santo Espírito concedido a nós. Assim diz a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como vimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: o que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, Deus nosso, sê gracioso conosco, ó Pai, para que possamos compreender a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito derramado em Pentecostes, que habita em nós, nos abra o coração para compreender a Tua santa vontade e nos fazer sair daqui transformados mais uma vez pela Tua palavra e o Santo Espírito. Assim te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não gosto muito de ir a shows. E isso se dá mais por conta da multidão. Aquele povo, aquele aglomerado, eu não gosto muito dessas coisas, eu não gosto muito de gente, muita gente acumulada, isso me dá uma agonia muito grande. Mas é bem verdade que eu já fui a alguns shows e gostei muito. E pude ver aquele movimento pirotécnico, como falei para as crianças, aqueles fogos, aquela coisa toda, e o povo gritando, e ali há um momento ali que os filósofos chamam de catarsis, onde as pessoas extravasam e vão para além de si mesmos, no meio daquela multidão de música e dança e etc. E envolve isso, você quando normalmente vai num show, e se for de uma banda boa, que tem bons recursos, você fica de fato maravilhado com o que eles fazem. Fica maravilhado com a capacidade, não só técnica e musical, mas também de estrutura, que é possível que o homem crie. E isso, de fato, deixa a pessoa desnorteada e perplexa. E isso é muito bom. Porque nós fomos criados para o assombro. Nós fomos criados para a admiração, para a perplexidade.
para poder contemplar certas coisas e nos admirarmos. E nós, em geral, perdemos isso. Nós, em geral, perdemos essa característica por causa do dia a dia. As coisas ficam tão comuns e nós deixamos de nos admirar com as coisas de Deus e nos admirar com a criação de Deus. Uma das muitas coisas boas de ter filhos é poder vê-los aprendendo, vê-los conhecendo coisas que eles nunca viram, e a perplexidade que ocorre quando uma criança descobre alguma coisa, quando ela vê alguma coisa que ela nunca tinha pensado antes, a perplexidade, a admiração que ela fica. E ela, claro, as crianças não economizam, elas não precisam fingir como a gente faz, abre a boca, grita, admira. De fato, isso é tão bom, a gente não devia perder isso. Nós não deveríamos perder essa característica da perplexidade, porque de fato somos chamados a isso. Mas há alguns momentos em que talvez você já tenha feito isso. Se não foi em show, como eu acabei de mencionar, talvez tenha sido, por exemplo, num bom jogo da Copa do Mundo. Mesmo que não gosta de futebol, gosta de assistir Copa do Mundo. E você prepara aquela pipoca, você chama os amigos, e aquele gol, você grita. O que é isso? Por que nós nos emocionamos com alguma coisa que está acontecendo a milhares de quilômetros da gente, que não necessariamente tem nenhuma relação conosco direta? Talvez você nunca tenha jogado bola na sua vida, mas assim mesmo você se emociona. E talvez você tenha chorado já vendo um jogo de futebol. O que é isso? Que característica é essa do humano? Essa característica colocada por Deus para que nós nos admiremos, para que nós possamos nos tornar perplexos, assombrados. Talvez não seja um jogo de futebol, pode ser talvez uma comida saborosa, hein, Denis? Aquela bem preparada, que fica bonita, você come com os olhos, e depois quando vem para a boca é só uma consequência. E aquilo é maravilhoso, você chora de tão gostoso aquele negócio, especialmente quando acaba. Isso nos torna perplexos. Talvez não seja comida, talvez seja uma paixão romântica, aquela que você teve na adolescência, com aquela menina, aquele menino, você passava o dia pensando nele ou nela, cartinhas de amor. Talvez não seja nada disso, talvez seja a beleza da criação. Quem já teve a oportunidade de contemplar alguma coisa criada por Deus, alguma beleza natural, e poder olhar para aquilo ali e dizer: glória a Deus, glória a Deus, porque Ele criou tudo isso. Meus irmãos, todas essas admirações da nossa vida estão aí para que nós glorifiquemos a Deus, porque nós fomos criados para glória, não a nossa, a dele, para glorificar a Ele. E é por isso que é natural que nós estejamos assombrados com as coisas de Deus. E é tão bom se assombrar com as coisas de Deus, é tão bom estar perplexo e glorificar a Deus pelo que Ele faz. Nós de fato fomos criados para o deslumbre, para deslumbrar, porque tudo isso se resume em adoração, porque tudo isso leva à adoração. O evento que acabamos de ler é um desses eventos históricos que tem que causar perplexidade, que tem que causar admiração, assombro, porque o que aconteceu aqui foi alguma coisa na história que jamais aconteceu antes e jamais acontecerá depois. É uma coisa extremamente marcante para aqueles que estavam ali, mas para nós ainda hoje. Nós somos chamados a ler essa história, a ler isso que está aqui registrado por Lucas, e também poder glorificar a Deus, e também poder nos deslumbrar com o poder de Deus e a sua glória maravilhosa. O livro de Atos, nós já vimos isso no passado, tem como centro, que vai nortear todo o livro, o capítulo 1, versículo 8. Eu quero lembrar vocês do capítulo 1, versículo 8. Que diz assim: mas recebereis poder, é Jesus falando, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A própria estrutura do livro de Atos está assim colocada numa ordem como se a igreja estivesse de fato cumprindo. O problema é, Jesus está dizendo, olha, vocês têm uma missão, e a missão de vocês é proclamar, é ser testemunha em todos os cantos do mundo, mas vocês vão fazer isso com poder. E lá estão os discípulos aguardando isso acontecer. Lá estão os discípulos aguardando esse poder que vem para a capacitação. Imagine só você que após uma entrevista difícil de trabalho, o seu primeiro dia de trabalho, o seu chefe chega para você e diz assim, olha, é muito simples o seu trabalho, nós temos aqui alguns textos em japonês, e nós desejamos que vocês traduzam. O que você faria se essa fosse a sua função do trabalho? Você não sabia disso. Agora você tem a função no seu trabalho de traduzir textos em japonês. Eu não tenho capacidade para isso. Lá estão os discípulos, um olhando para o outro e dizendo, tá, Jesus subiu, nos disse que ia nos capacitar, mas cadê? Nós não temos capacidade para isso. Nós temos poder, autoridade para isso. E a igreja continua se reunindo, continua a sua vida. Nós não sabemos exatamente quanto tempo levou de uma coisa para a outra. O que sabemos é que lá estava o povo de Deus, 120, provavelmente ali, como é mencionado no capítulo 1, reunidos em casa, numa casa, quando um show do Espírito Santo aconteceu. Esse show maravilhoso, pirotécnico do Espírito Santo acaba de acontecer. O capítulo 2 de Atos, meus irmãos, ele tem 3 pontos importantíssimos para todo o livro, na verdade para toda a igreja. Você vai ver isso no programa de culto. O segundo capítulo de Atos introduz 3 das mais importantes chaves de todo o livro. O enchimento do Espírito Santo, versículo 1 a 13, o ministério evangelístico da igreja, 14 a 41, e a vida comunitária dos crentes, 42 a 47. Eu ia fazer um sermão só, uns 3. Mas, quando eu terminei, basicamente, a primeira parte, eu percebi que eu não conseguiria fazer mais 2 e não levar vocês ao sono, ou talvez matar vocês de fome, porque o sermão seria muito longo. Então, tive que dividir de todo jeito, e aqui nós estamos do versículo 1 ao versículo 13. Esse é o grande show de Pentecostes, o show que o Espírito Santo nos mostrou. E é sobre isso que nós vamos falar essa manhã. O grande show de Pentecostes. Esse show, portanto, se dá na festa de Pentecostes. É isso que a gente vê logo no primeiro versículo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 1 ao versículo 4, portanto, nos mostra como foi que isso aconteceu nesse dia de Pentecostes. Mas o que é? O que significa Pentecostes? Pentecostes era uma festa judaica que ocorria 50 dias depois que o primeiro molho ou feixe da colheita de cevada era colhido. Então, a partir da primeira vez ser colhido, 50 dias depois, se dava o Pentecostes. Também, era uma forma de calcular, o primeiro domingo depois da Páscoa. Essa festa também era chamada de festa semanas, é que nós vamos encontrar no Antigo Testamento, é o termo mais comum, festa semanas ou festa das primícias, exatamente por estar vinculada a essa colheita do trigo, essa primeira colheita do trigo. Posteriormente, é curioso isso, mais um dado histórico para você guardar aí, provavelmente isso não é no período dos apóstolos, mas posteriormente isso ficou associado com a entrega da lei no Sinai. Pentecostes para os judeus hoje é uma celebração que envolve também a própria entrega da lei a Moisés lá no Sinai. Isso é importante lembrar, porque lá no Sinai também teve fogo, também teve show pirotécnico. Deus costuma fazer algumas coisas para admirar a gente, e essa da lei do Senhor também foi, e Pentecostes também. Portanto, também era uma festa de peregrinação. Então, judeus em vários lugares do mundo
separados aí, estavam em peregrinação para se encontrar nessa data de Pentecostes, para adorar ao Senhor, para adorar a Deus no templo. É curioso que seja também chamado de festa das primícias, porque isso também tem tudo a ver com as primícias do Espírito Santo derramadas nesse dia. O texto fala que eles estavam reunidos no mesmo lugar, provavelmente os 120 lá estavam. Agora, é curioso, porque apesar de estarem reunidos, nada indica no texto que eles estavam em oração. Nada indica no texto que eles estavam talvez em um culto de louvor extravagante. Nada indica no texto que eles estavam assim: derrama teu Espírito, Senhor, enche esse lugar. Muito provavelmente eles estavam talvez comendo alguma coisa, talvez alguém tenha ligado a TV, talvez um outro estava contando uma piada. E foi enquanto estavam reunidos ali, que de maneira inesperada, diz o texto, de repente, o Espírito Santo se apresentou. Inesperadamente, o Espírito Santo se fez presente. Querido, o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é uma coisa amorfa por aí que a gente pode moldar, como algumas igrejas pregam. Hoje é o dia da descida do Espírito Santo. Hoje é o dia que o Espírito Santo vai fazer. O Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo é uma pessoa. A terceira pessoa da Trindade. É Deus. E como Deus, Ele é soberano. E aqui nós vemos que Pentecostes ocorreu no dia, na data, na hora que Deus assim queria que acontecesse. Não foi a igreja que fez isso acontecer. Não foi uma oração forte que fez isso acontecer. Mas o Espírito Santo, voluntariamente, enviado pelo Pai e pelo Filho, derramado no dia que Ele bem quis que assim acontecesse. E a própria forma que Ele se apresenta aponta para isso. Porque o Espírito Santo, Ele aparece, e Ele aparece atingindo as emoções, atingindo os sentidos do povo de Deus. De três formas. Eles ouviram, eles viram e eles falaram. Primeiramente, eles ouviram um som de vento. E vento é um sinal, um símbolo muito comum de Deus no Antigo Testamento. E no Novo também nós vemos isso algumas vezes. Por exemplo, em Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8, Jesus diz que aqueles que são nascidos do Espírito são como o vento, que ninguém sabe para onde vai. Ele simplesmente vai e ninguém sabe para onde, o que direciona o vento. Porque tem a ver com o poder soberano de Deus. A própria expressão vento, pneuma, ou espírito, vento e espírito, são palavras comuns no grego. Então, para alguém que está lendo ali a história em grego, ela vai ouvir que era um som de um espírito, ou um som de um vento, que se formou ali. O que é curioso, porque o Espírito Santo se apresenta exatamente dessa forma, como vento, vento que traz vida, renovo aqui para esse povo, mas que também fez isso no passado. Em Ezequiel capítulo 37, versículo 9, você vai ver a história do profeta que profetiza aos ossos secos. E você lembra o que acontece? Que é um vento também que faz com que aqueles ossos deixem de ser secos, sequíssimos, e passem a ser vida. Esses efeitos, portanto, desse show do Espírito Santo, são simbólicos e apresentam características do Espírito Santo. Um Espírito que traz vida, Espírito soberano que traz renovo. Nós vemos aqui que o som do vento encheu toda a casa. Não é o vento, mas o som encheu toda a casa. O que é curioso, aponta, por exemplo, alguns comentaristas, logo do quarto século, fazerem uma relação entre esse enchimento do som do vento, como, por exemplo, quando Isaías contempla o templo em que Deus está sendo adorado, o templo espiritual,
e que a casa se enche de fumaça, diz em Isaías, o profeta Isaías, capítulo 6, versículo 4. Mas ele não se apresentou apenas como vento, mas também como fogo. E eles viram línguas ou labaredas de fogo sobre cada um deles, repartido em cada um que ali estava reunido. E o fogo também é um sinal importante na Escritura. Fogo também tem características importantes a respeito de Deus na Escritura. Primeiramente, nós podemos lembrar que o fogo tem a ver com o pacto. Porque foi quando Abraão fez um pacto com Deus. E Abraão estava muito confiante que estaria fazendo aquele pacto com o Senhor, quando Deus lhe deu sono. E Deus fez com que Abraão dormisse. E ele passou em formato de fogo, diz o texto, como fogo, por entre os animais que ali estavam partidos, fazendo ali um pacto, Deus consigo mesmo, um pacto da graça. De modo que o fogo nos lembra a graça de Deus, a sua misericórdia e a sua relação para conosco, graciosa, pactual, em firmar conosco a aliança eterna, inquebrável. Aquele mesmo fogo que passou pelos animais é o mesmo fogo que agora estava na cabeça daqueles homens, daquelas mulheres. Também nós podemos lembrar do fogo na sarça. Lembra de Moisés? Em que ele contempla uma sarça que está queimando, mas ela não se consome. E eu não sei se você sabe, mas fogo consome para poder existir. O fogo existe porque ele precisa de um combustível para isso. E como é que existia um fogo que não consumia? Como é que ele estava sendo continuado? Quando Moisés viu aquele fogo na sarça, ele pôde entender que Deus se manifesta, mas ele não precisa das coisas da criação para se manter, para manter o seu poder. Deus não precisa de combustível. Deus não precisa ser preenchido para poder manter a sua glória e o seu poder. E assim como a sarça que queimava e não se consumia, Deus derramou fogo sobre aqueles irmãos, mostrando que seu poder e independência. Por fim, o Sinai, como eu já havia mencionado. Quando Moisés subia ao monte, e trovões, um barulho ensurdecedor, o povo ficou com medo, e um fogo, mais uma vez, apareceu lá. Fogo e vento. Mas como se não bastasse todos esses efeitos sonoros e efeitos visuais, Deus concedeu que esses irmãos ficassem cheios do seu Espírito, do Espírito Santo, e a demonstração que eles estavam cheios do Espírito Santo é que cada um deles começou a falar em línguas estrangeiras, começou a falar em outra língua. Percebam, meus irmãos, que aqui claramente nós temos o cumprimento de Atos 1, versículo 8. Recebendo poder para testemunhar em todos os cantos. Em todos os cantos como? Aqui está a prova, porque eu vou conceder que vocês até mesmo falem em outros idiomas. Há alguns cumprimentos aqui em versículo 4. E, de fato, nós vamos ver isso com mais clareza no próximo sermão, quando eu falar do que Pedro explica a respeito disso. Então, perceba que eu estou dando a explicação antes da explicação. Mas aqui está o cumprimento, por exemplo, de Lucas, capítulo 3, versículo 16. Como eu falei de Atos 1:8. Veja lá, Lucas, é o mesmo autor. Lucas, capítulo 3, versículo 16. Lá está João dizendo o seguinte a respeito de Jesus: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Não é uma coincidência que nós temos os elementos de fogo e Espírito Santo reunidos, enviados pelo Senhor Jesus Cristo para o povo de Deus. Não é coincidência. Aqui nós temos exatamente a descrição daquilo que conhecemos como batismo
com o Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, o encher do Espírito Santo, a capacitação. Pedro vai chamar isso de o dom do Espírito. No capítulo 2, versículo 38, recebereis o dom do Espírito. Todos esses termos bíblicos envolvem essa mesma experiência que aqui está pontuada na história da igreja, quando o Espírito Santo foi derramado e encheu todos. E eu vou precisar explicar um pouco mais isso, porque há uma grande confusão a respeito do que é o batismo com o Espírito Santo em nossos dias. Porque coisa de um século atrás, um movimento que hoje é o maior movimento evangélico do mundo, começou a pregoar que há dois tipos de pessoa crente no mundo, ou na igreja. Há dois tipos de crente: aqueles que chegaram lá e aqueles que ainda não chegaram. Aqueles que receberam o batismo com o Espírito Santo e aqueles que ainda não receberam. No entanto, Pentecostes existe para mostrar que não existe separação entre o povo de Deus. Observe o engano. Pentecostes foi dado para dizer que todos são cheios do Espírito Santo, porque para todos ele derramou o Espírito Santo. De modo que não há dois grupos na igreja, um batizado e o outro não batizado. Não há isso. O que há é que todos aqueles que a partir dessa história, a partir desse momento histórico, recebem de Deus salvação, redenção, conversão, transformação do coração, recebem também enchimento do Espírito Santo e capacitação para testemunhar. Porque isso é função da igreja. Não tem como a pessoa ser igreja ou fazer parte da igreja se ela não tem capacidade para testemunhar. Observe que isso foi um período curto em que Jesus disse: eu vou mandar. Eles disseram: mas eu não sei como fazer, não sei como traduzir em japonês. Mas agora todos sabem. Todos foram capacitados. Portanto, todos recebem um batismo. Mas é também a coisa curiosa aqui que precisa ser explicada a respeito de Lucas, porque eu falei do batismo com o Espírito Santo, mas lá João fala o Espírito Santo e com fogo. E mais uma vez há alguma confusão aqui, porque em algumas vertentes do pentecostalismo, nós vemos que as pessoas fazem uma espécie de distinção de fato, em aqueles que recebem o batismo com o Espírito Santo e aqueles que recebem o batismo com fogo, que é uma espécie de capacitação maior, mais pirotécnica. Mas não é essa a intenção do texto, não foi essa a intenção de João, e não é isso que Deus faz. O fogo, lá mesmo em Lucas, é um elemento de purificação. Nós vamos ver que o fogo é colocado para queimar a palha, que não serve mais para nada. Então, para purificar as plantações, para purificar a colheita. Acredito que, e aqui eu sei que eu entro num campo de certa divergência, mas eu acredito que o que João Batista está dizendo, que Lucas está relatando, e que o Espírito Santo faz conosco, é um único batismo. O batismo com o Espírito Santo. E esse batismo, e esse fogo aqui falado, esse batismo com fogo, é o mesmo batismo com o Espírito Santo, que é dado a todos os crentes, mas não só a eles. Há uma característica, uma característica de divisão, de distinção aqui, para com aqueles que têm uma experiência com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo tem a capacidade de purificar a igreja. Então é como se o batismo também servisse não só para capacitar os crentes, mas também para afastar os ímpios da comunidade da igreja. Mas para purificar a igreja, de um modo que esse fogo serve para que aos poucos e cada vez mais, aqueles que são ímpios dentro dos arraiais do povo de Deus sejam extirpados. Por isso o Espírito Santo tem essa função de não só encher o crente, mas também de afastar o incrédulo. Nós vamos ver isso no próprio texto daqui a pouco, com uma curiosa diferença de opinião a respeito do que está acontecendo com aqueles que estão vendo tudo o que ocorreu. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas a separação das línguas de fogo, distribuídas entre eles, parece, portanto, sugerir que, embora na antiga aliança a presença divina repousava sobre Israel,
como entidade corporativa, e sobre muitos líderes para propostas especiais, sob a nova aliança estabelecida por Jesus e inaugurada em Pentecostes, o Espírito agora repousa em cada crente individualmente. Eu cito aqui um comentarista. O que ele quer dizer com isso? É que enquanto no Antigo Testamento o Espírito Santo de fato habitava no povo de Deus, para a redenção, para a conversão, lembre-se que o Espírito Santo não apareceu em Pentecostes. Ele foi derramado de maneira distinta e maravilhosa a partir de Pentecostes, mas no Antigo Testamento ele está lá. Eu já citei alguns textos que falam sobre o Espírito Santo, mas o que diferencia os crentes do Antigo Testamento e do Novo com relação ao Espírito Santo? A diferença é que enquanto no Antigo Testamento algumas pessoas eram capacitadas para exercer algumas funções, como por exemplo, para exercer a função de profeta, para exercer a função de sacerdote, para exercer a função de rei, havia inclusive um procedimento litúrgico de unção. Isso é importante lembrar também que unção tem a ver com chamado. Portanto, não existe essa pessoa cheia de unção. Isso não existe. Cheia de unção, o que é isso? O que significa isso? Não. O que existem pessoas que são ungidas, chamadas por Deus. No Antigo Testamento, alguns. No Novo Testamento, a partir de Pentecostes, todos. Indistintamente, todos os crentes são chamados para testemunhar e são capacitados para isso, repousando sobre eles o Espírito Santo para fazerem coisas maravilhosas. E essas línguas estrangeiras? Mais um problema. Vocês percebem que é por isso que eu não tinha como continuar com outras partes do texto, né? Vejam quantos problemas, eu estou apenas no versículo 4. Mais uma situação complexa, porque mais uma vez nós temos um desentendimento na igreja hoje. O que significam essas línguas estranhas, estrangeiras, ou como alguns falam por aí? Observe que claramente o que está sendo dito aqui é que eles falaram idiomas. Falaram línguas estrangeiras, como se estivesse falando hebraico, como se estivesse falando inglês, holandês, ou o que seja. Isso está tanto coordenado na forma como Lucas escreve, nos termos gregos. Eu não vou entrar nos detalhes gregos disso aí, porque isso vai importar para vocês. Afinal de contas, eu não estou falando em línguas estrangeiras para vocês. Mas tem a ver com o que, de fato, acontece. O texto nos diz que pessoas de vários lugares do mundo estavam ali reunidas e ouviram nas suas línguas maternas o que estava sendo dito. De modo nenhum isso aqui está dizendo que as pessoas começaram a falar em línguas de anjos. Até porque na Bíblia, anjo costuma falar a língua das pessoas. Mas o que está dizendo aqui é que, por modo do Espírito Santo, por força do Espírito Santo, de maneira miraculosa, essas pessoas começaram a falar uma língua que elas nunca tinham aprendido, nunca tinham estudado. E elas estão falando nas línguas das pessoas que ali estavam presentes. Não é pessoas que não estavam presentes, mas que ali estavam presentes para ouvirem a grandeza de Deus. E João Gabriel me surpreende com as conexões que ele faz, porque de fato eu nunca fiz essa conexão para ele, e talvez um leitor desavisado nunca tenha feito essa conexão, que isso aqui tem tudo a ver com Babel. O que nós estamos vendo aqui é uma redenção de Babel, que enquanto em Babel, Deus, de maneira misericordiosa, mas também punitiva, impediu que o povo que ali estava reunido, lembra? Deus ordenou que eles se espalhassem pela terra. O que eles fizeram? Nós não vamos espalhar. Que tal se a gente fizesse uma torre bem alta para demonstrar nossa glória? Legal essa ideia, né? Deus disse, não é legal. Eu vou mostrar para vocês quanto não é legal. E ele fez com que eles não conseguissem se comunicar. As línguas estrangeiras nasceram para que as pessoas não se comunicassem. Mas em Pentecostes, há uma espécie de reunião dessas línguas, onde Deus está dizendo, vocês todos são meu povo, não importa a língua que você fale. Babel está implicada aqui, e é por isso também que eles falaram línguas estrangeiras. Há também aqui um aspecto de cumprimento de Isaías, versículo 11 do capítulo 28, que fala que por uma língua de outros povos eu falarei. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, também trata desse texto,
E é isso que vai unir as línguas faladas na igreja de Corinto e as línguas faladas aqui no texto. Porque a manifestação é do mesmo Espírito, da mesma capacitação, ainda que haja algumas diferenças. Porque em Atos, o povo que está ali reunido entende. Em Coríntios, o povo que está ali reunido não entende as línguas estrangeiras. Porque ali, em Coríntios, as línguas estrangeiras precisam de interpretação. Que de fato, se não há quem entenda, precisa de interpretação. Enquanto que em Atos, não há interpretação, porque o povo entende. Tudo isso sendo uma manifestação distinta do mesmo dom. O dom que Deus concedeu à igreja de falar línguas estrangeiras. Dom esse que pela história nós não temos encontrado mais dessa forma. E aí nós entramos num terreno mais arenoso, mas nós, pastores dessa igreja, estamos convencidos de que o dom do Espírito de falar línguas da igreja, como era manifesto no período apostólico, não é apresentado mais hoje. Pode vir a acontecer? Pode, porque Deus é soberano. Eu já falei isso. Ele é o vento. Agora, em termos histórico-redentivo, é isso que aparece no Novo Testamento para ser indicado? Não. Porque, de fato, a finalidade que essas línguas foram trazidas em Pentecostes e ocorreram também em outros momentos, é para apontar tanto para o juízo em Israel, dizer, Israel, até mesmo falando em línguas de outros povos, vocês não entendem. Quando eles ouviram línguas de outros povos, eles iam lembrar do exílio. Porque foi quando eles foram afastados da língua materna. Eles ouviram línguas estrangeiras. E nem assim eles creram. Então, para juízo sobre os judeus, sobre Israel, que está sob o juízo de Deus, né? Israel não é o povo de Deus, lembre-se disso. Israel de Deus é o povo de Deus, mas Israel como nação está sob maldição divina e tem o Muro das Lamentações como sinal da maldição. Mas as línguas como sinal também de que todos os povos de todas as línguas voltarão, serão deslumbrados diante do Senhor. Os homens podiam ouvir a grandeza de Deus. Eles ouviram todos falando em línguas estrangeiras para a glória de Deus. Todos falaram. Então, já enfatizei esse ponto. Todos falaram. Por isso que todos são cheios, todos são batizados. Ainda que seja um evento irrepetível. Não há como ser repetido novamente. É um evento histórico. Assim como o Senhor Jesus Cristo subiu à cruz para a nossa redenção, o Espírito Santo desceu para nossa capacitação. Isso aconteceu uma vez só. Muito bem. Nós falamos desse grande evento, desse grande show de Pentecostes. Mas e a plateia? O que achou disso? O versículo 5 ao versículo 11 nos fala da plateia. Quem estava ali vendo tudo isso que estava acontecendo? Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Aqui Lucas aponta que esses homens piedosos, porque de fato estavam reunidos ali para adorar a Deus, obedecendo a lei de Deus em peregrinação, estavam ali para cumprir as festas das primícias, ouviram uma confusão. E talvez dá para imaginar que enquanto esses homens falavam em línguas estrangeiras, eles talvez tenham descido, provavelmente a estrutura de uma casa naquele tempo, alguns comentaristas falam, que a parte maior, a sala maior, era em cima, no piso superior. Então, talvez por isso tenha reverberado tanto. E enquanto falavam, desceram e talvez foram para a rua, porque o que o texto parece dizer é que as pessoas passaram na rua e ouviram aquilo, o que está acontecendo, e de repente um monte de gente começou a falar diante deles em línguas estrangeiras. O que é isso? O que está surgindo diante de nós? E esse povo de todas as nações debaixo do céu. Essa frase não está aqui despropositada.
Lucas está querendo dizer, olha, lembra que ele disse que vocês iam pregar para todo mundo? Então, Pentecostes, vocês já estão fazendo isso. Todas as nações debaixo do céu. E o povo estava ali perplexo, diz o versículo 6. Estava em grande perplexidade, deslumbramento. Eles viram tudo isso e não conseguiam entender, porque eles ouviam as grandezas de Deus em sua própria língua. Como assim? Eles não são galileus que falam galileu? Eles não falam a língua do seu povo? Como é que eles estão falando nossa língua materna? Talvez, o texto não dá, mas dá para até inferir, porque isso o Espírito Santo está concedendo a eles. Talvez eles estavam ouvindo a sua língua materna. E você sabe, se você já ouviu alguém estrangeiro falando sua língua materna, não já? Você sabe que aquela pessoa é estrangeira. Você sabe que ela tem um sotaque. E dá até para imaginar que enquanto eles ouviram, eles disseram, mas espera aí, mas está falando bem. O sotaque é bom. E eles não podem ser de lá, porque eles são galileus. Eles não sabem a língua, muito menos com a pronúncia tão correta. Porque era o Espírito Santo que capacitava que eles assim fizessem. Regiões as mais variadas, versículo 9 ao 11, e nós já vimos, fala de vários lugares, vários povos e várias línguas. Eu não vou me deter em destrinchar cada uma dessas nações. O ponto central é: Deus está falando através da sua igreja a todos os povos. É o anúncio, todos os povos. Queridos, isso aqui tem a ver com missões, com a missão da igreja. A missão da igreja de testemunhar, seja na Judéia, seja na Samaria, seja nos confins da terra, em Jerusalém, nos confins da terra, em todo canto. Porque, meus irmãos, e eu quero que você guarde isso eu aprendi com John Piper. Missões existem, ou missão existe, evangelismo existe, para que mais pessoas sejam deslumbradas pelo poder de Deus. Nós somos chamados a testemunhar e evangelizar, porque há pessoas que ainda não adoram a Deus. A evangelização e a missão da igreja não tem um fim em si mesmo, do tipo, nós somos chamados a proclamar e pronto. Não. Porque o nosso chamado anterior, como eu já mencionei, é adorar a Deus. Nós estamos, inclusive, aqui, essa manhã, reunidos para fazer aquilo que fomos chamados de maneira primária, adorar a Deus. Mas é porque há pessoas por aí que não adoram a Deus, que nós somos chamados a proclamar e a testemunhar e dizer a todos: ei, sejam deslumbrados, sejam assombrados pelo poder de Deus. Essa é a proclamação do Evangelho de maneira poderosa. É por isso que Pentecostes é essa primícia, é esse início da igreja sendo enviada para anunciar a Cristo a todas as nações em sua própria língua. Olha só que bênção. Olha o privilégio nosso. Nós estamos aqui adorando a Deus em português. Que privilégio, queridos. Que bênção. Nós não precisamos aprender outra língua para adorar a Deus. É por isso que precisamos proclamar ao Senhor, a todos aqueles que nós conhecemos em português. Se você fala outras línguas, pode fazer isso também. Os missionários estão aí para isso. E nós somos chamados também para isso. Por fim, versículo 12 e 13, nos fala das reações desse povo todo que está ali vendo, deslumbrado, perplexo. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isto? Ou isto quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Estão embriagados. Reações muito distintas. Enquanto um grupo parece interessado no que está acontecendo, enquanto um grupo parece assombrado, e o que isso tudo significa? Isso são sinais maravilhosos, mas alguém precisa nos explicar o que está acontecendo. E vocês vão ver que Pedro vai se levantar para explicar isso. A partir do versículo 14, vai ser meu próximo sermão, quando Deus assim quiser. Mas, enquanto nós chegamos lá, na explicação de Pedro, nós já podemos ver que esses sinais do Espírito Santo não são suficientes. Você vai ver uma estrutura muito interessante em Lucas e em Atos. Lembra, o mesmo autor, Evangelho de Lucas e Evangelho de Atos.
entre sinais e sermões, ou sinais e ensino da parte de Jesus Cristo, e em Atos da parte da igreja. Porque em Atos a igreja faz grandes sinais, cura, expulsa demônios, um monte de coisa. Mas isso sempre tem que vir acompanhado da pregação. Observe, portanto, que não adianta ter sinais se não houver explicação do Evangelho, se não houver pregação. E esses sinais acompanham a pregação para autorizá-la. Porque esse poder derramado do Espírito Santo, derramado sobre a igreja, é de autorização para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho. De modo que há uma grande necessidade de pregação que Pedro vai trazer e vai explicar, e eu vou falar sobre isso depois. Mas o outro grupo olha para tudo isso e diz assim, olha, quer saber? Essa confusão toda, isso está parecendo gente bêbada. Isso está parecendo o povo embriagado. Vocês vão ver que Pedro fica meio ofendido. Sabe como Pedro é meio bravo, né? E ele vai ser irônico. Na explicação dele, ainda no versículo 14, ele vai explicar isso. Olha só, ninguém está bêbado aqui. Até porque são 9 da manhã. Não deu tempo nem de ir no bar ainda, gente. Não deu tempo de beber. Ninguém está bêbado aqui. O que vocês veem é cumprimento da promessa de Deus, o derramamento do Espírito Santo. Duas reações distintas. O mesmo evento, a mesma ocorrência, mas dois grupos bem distintos. Meus queridos, para que houvesse conversão, era necessário a pregação, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. E aqui nós vemos o cumprimento do batismo com fogo. O Espírito Santo e com fogo, porque aqui nós temos uma purificação. De fato, as duas reações apontam para dois grupos distintos do cosmos. Desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando Deus promete que o descendente da mulher haveria de pisar na cabeça da serpente, o descendente da serpente. Nós temos duas descendências que acompanham esse mundo. Os descendentes da mulher, ou descendentes de Deus, e os descendentes de Caim, os descendentes da serpente. Dois povos que estão emaranhados em nossos dias. Nós somos nós que somos chamados a dividi-los, a separá-los. Mas é o Espírito Santo que com fogo faz isso. E a própria reação aponta essa diferença. Há pessoas que de fato vão se assombrar com o Evangelho. E há pessoas que vão olhar para tudo isso e dizer, isso é uma loucura. Isso não tem nada a ver. Igreja amada do Senhor Jesus Cristo. Pentecostes, o show de Pentecostes foi um evento histórico, maravilhoso de Deus, para que causasse deslumbramento por parte daqueles irmãos ali e para nós hoje. O Senhor continua capacitando a sua amada igreja para proclamar o seu santo evangelho. Vocês são chamados a testemunhar. E não adianta dizer, eu não sei falar japonês. Eu tenho alguns irmãos aqui que sabem, viu? Eles até ensinam você. Porque o Espírito Santo capacita todos vocês, se foram remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, se foram transformados em seu coração, são capacitados para proclamar. Não há desculpa. Se não estão fazendo isso, é porque estão adormecidos. Observe que tudo isso aconteceu para que nós pudéssemos ter a convicção de que de fato o Senhor habita em nós. Igreja amada, o Espírito Santo habita em você. O Senhor Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário e ressuscitar, e então subir aos céus, enviou o Deus vivo em nós, o Espírito Santo, que habita na sua amada igreja. Por isso, nós não podemos deixar de testemunhar. Você foi capacitado pelo Santo Espírito. Você é chamado a pregar o Evangelho a todos. Daí a universalidade da pregação. Mas é necessário que seja pregado. Não vai cair nessa lorota de pregar o Evangelho, se preciso, com palavras, porque isso é lorota.
Perceba, é preciso falar. Em qualquer língua. Domingo passado nós tivemos a oportunidade de ter a irmã Daiane aqui falando em Libras para algumas pessoas que aqui estavam. É preciso pregar o evangelho. Eu quero falar até uma coisa curiosa sobre esse dado. Quando a gente fala de todos os povos e nações, algumas coisas nos escapam. E dentre um dos povos menos alcançados no Brasil, eu não sei se vocês sabem disso, são os surdos. O surdo, ou os surdos, é um povo não alcançado dentro do Brasil. E que Deus chame mais missionários para pregar o evangelho a esses irmãos, ou as pessoas para serem chamadas irmãos. É um grupo fechado, difícil. Eu gostaria muito que, a partir do trabalho da Daiane, mais pessoas fossem tocadas e desejassem aprender para pregar o evangelho para esse povo não alcançado, que carece também da proclamação do evangelho. Meus amados, nós somos chamados a nos deslumbrar com Deus. Não perca isso. Não deixe de se deslumbrar com o evangelho. Ao ler a palavra, se deleite. Glorifique a Deus enquanto lê essas histórias. Que maravilha é Deus agindo na nossa história. Seja como criança nisso. Não se envergonhe de se deslumbrar, porque isso leva à adoração. E nós somos chamados a adorar a Deus. Amados, nós somos uma igreja empoderada. Nós somos igreja carismática, porque nós temos o dom do Espírito. Por isso, glorifique a Deus. Adore a Deus. Proclame seu santo evangelho. É para isso que o Espírito Santo está entre nós. É para isso que nós somos chamados a ser igreja. Oremos. Ó Senhor, nosso Deus, Tu és maravilhoso. Tu és santo. Nós temos tantos motivos para glorificar o Teu santo nome, a nos deslumbrar com o Teu poder, a Tua majestade. Permite-nos, Pai, não estarmos adormecidos, mas antes, com o coração temeroso, com o coração, Senhor, jubiloso, possamos Te adorar e proclamar, Senhor, àqueles que ainda não Te adoram. Que Teu Santo Espírito, que nos capacita, que habita em nós, possa de fato nos levar a fazer tudo isso, nos incomodar para a Tua glória, Pai. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém.